Bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde a todas, boa tarde a todos. E por que não? Boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Aqui estamos juntos novamente para esta aula de filosofia. Esse é o nosso dia, é um dia que a gente se reencontra. Reencontro. Todas as semanas nós nos reencontramos. Nos reencontramos nesse momento especial em que compartilhamos um conjunto de informações que são úteis. Todas as informações são úteis, mas são aquelas informações que você seleciona. E nesse momento eu tenho certeza que você está mesmo selecionando esta aula para assistir. E eu sou grato por isso. Muito grato por isso, porque você fez uma escolha, não por ter escolhido a aula de filosofia para assistir, mas por ter feito uma escolha. As escolhas são as nossas norteadoras. Se você faz uma boa escolha, tenha certeza que o seu futuro será melhor. Se você faz uma má escolha, vai colher os frutos dessa má escolha, que nem sempre lhe trará benefícios. Na grande maioria das vezes, prejuízos trarão. Então, faça uma boa escolha. Venha para cá conosco. Venha estudar. Venha adquirir mais conhecimento. Venha se preparar para o futuro. O futuro é esse futuro que acabou de chegar. Está batendo a tua porta. Um monte de coisa está mudando. Já percebeu isso? Nós estamos aqui nos reencontrando num espaço virtual. Olha que magnífico. Poder compartilhar da experiência de vida de vocês. Vocês compartilhando a minha experiência de vida. Estamos todos juntos aqui, online, nesse espaço virtual. Então, muito obrigado por me receber na sua casa. Muito obrigado. Agradeço aos seus pais, aos seus parentes, a todos esses que estão aí com vocês. Obrigado mesmo, de coração, por permitir que eu adentre a casa de vocês para poder falar um pouco disso que a gente se preparou para falar. É de filosofia, tá lembrado? Então, se você está lembrado, se você está lembrada que esta aula é de filosofia, então prepare-se. Já está organizado? Já está organizada? Já pegou material? Já está acostumado, né? Toda semana eu lembro vocês. Lembro vocês que esta é uma aula. Você está numa sala de aula. E numa sala de aula você tem que ter o quê? Organização. Você precisa estar preparado. Você está com o teu material na mão. Não pegou ainda? Vai lá, pega o teu caderno, pega a tua caneta, teu lápis, sua borracha, seu apontador. Pegue a tua régua se precisar cortar, ou escrever, ou desenhar alguma coisa. Esteja com o seu material na mão. E organize-se. Escolha o espaço onde você vai estar assistindo essa aula. Escolha o espaço onde você vai poder, confortavelmente, ouvir com clareza, ouvir aquilo que vai ser dito. Porque isso é fundamental para o final desta aula. Por quê, professor? É porque no final desta aula terá um exercício prático, onde você vai poder ter a oportunidade de escrever aquilo que você entendeu, respondendo a pergunta que eu vou fazer. Isso mesmo, vai ter uma pergunta ao final. E esta pergunta tem tudo a ver com o que a gente vai estudar ao longo dos próximos minutos. Sim, essa pergunta vale ponto. Lembro a vocês, estamos chegando ao final do nosso bimestre. Primeiro bimestre de 2020. Está diferente esse bimestre. Não estamos na aula presencialmente, mas estamos numa aula aqui, online, virtualmente. E esta aula está valendo, claro, como todas as outras. Então aproveite. Aproveite para assistir essa aula. Faça jus a isto que você se preparou. Faça o exercício depois de assistir a aula. E depois de assistir a aula, você também fará jus a uma pontuação. É verdade. A partir de agora, todas as vezes que você assistir essa aula e ao final clicar em concluído e devolver para mim, você vai fazer jus a uma pontuação. Sim, essa pontuação é a minha bonificação por você ter se esforçado e ter escolhido continuar estudando. Então, eu parabenizo você com essa pontuação. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou somar na sua média. Vai fazer parte da sua média. Então, todas as vezes que você assistir a esta aula e tantas as outras aulas que nós vamos ter ao longo desse período,
você vai fazer jus a uma pontuação que vai contribuir para a sua média. E ao final da aula, quando você fizer o exercício, esse exercício vai ter também uma pontuação que vai contribuir para a sua média. Então, todas as semanas, você está produzindo. Você está produzindo conhecimento e pontuação. Olha que legal. Todas as vezes que você produz alguma coisa, você faz jus à bonificação. Tá? Se responder o exercício correto, a bonificação vai ser completa. Se tiver alguma dúvida, ou a resposta não estiver a contento, não estiver de acordo com aquilo que a gente estudou, não se preocupe. Eu vou comentar o seu exercício. E nesse comentário eu vou te dizer o que falta. E aí você vai ter a oportunidade de editar a sua resposta, me reencaminhar e aí fazer jus à pontuação completa. Aqui não tem meia resposta. Aqui tem respostas completas. Então, se você não completou agora, eu vou lhe dar mais um tempo. Você vai poder completar. E aí você vai conseguir a pontuação completa. Maravilha isso, né? Estamos mudando o nosso mundo. Estamos mudando a nossa percepção da vida que temos. Então, essa percepção que agora está toda adaptada a um novo sistema, exige de nós também uma nova adaptação, uma nova preparação, um novo contexto. Ficou claro isso para vocês? Ah, que bom. Se não ficou, não se preocupe. Comente aqui que eu respondo para vocês qualquer dúvida. E lembrando, esta aula também está no canal do YouTube. Eu criei um canal todo para vocês, onde todas as aulas que eu disponibilizo para vocês, aqui pela plataforma, aqui em que vocês podem assistir pelo Drive, vocês também podem assistir pelo YouTube. E todas as vezes que eu postar lá no YouTube uma nova aula, você vai ser notificado. Então inscreva-se no meu canal. Inscreva-se aí no meu canal. E aí você vai poder acessar essas aulas até mesmo antes de elas serem lançadas aqui na plataforma. Vai que você está cheio de tarefa para fazer e tem um tempinho, assiste a aula antes. E aí você vai poder somente no dia da aula responder os exercícios quando eles forem lançados. Gostaram disso? Excelente. YouTube é um canal que nós criamos pensando em vocês. Pensando em vocês porque eu sei que muitos de vocês assistem essas e todas as outras aulas dos outros professores pelo smartphone de vocês. E o smartphone, eu tenho um, é verdade, ele se ocupa muito rapidamente. Os espaços desaparecem. Mas o YouTube, esse não. Esse já vem de fábrica. Então o espaço já está determinado para ele. Você não precisa mais baixar nenhum aplicativo. Então, foi pensando nisso que nós criamos esse canal para vocês, para que vocês possam ter a oportunidade de não ter que mais gastar armazenamento interno de vocês ou de cartões de memória, mas poder assistir esta aula de forma livre. Depois você vai lá no Google Sala de Aula, vem cá comigo e responde as perguntas. Ficou claro isso para vocês? Então, lembrem-se, vocês podem se inscrever. Se inscrevam aí no meu canal, aí vocês vão receber as notificações em tempo real de tudo aquilo que eu estiver lançando, no momento que eu estiver lançando. Tudo bem? E de repente pode até não interessar vocês, a turma de vocês, a série de vocês. Aqui, no nosso caso, segunda série do ensino médio. Pode ser que seja do terceiro ano, do primeiro ano, não tem problema, é só você não assistir. Mas as notificações você vai estar recebendo. E vai que você quer se aperfeiçoar mais rápido, você quer assistir uma aula que não é sua, não tem problema, você pode assistir. Estando no meu canal, você pode assistir a aula que você quiser. Vai que você avança mais rápido. Está interessado? Ótimo. Então, inscreva-se no meu canal e você vai poder receber todas as notificações que nós criarmos. Ótimo? Então, muito bem. Então, repassando aqui, nossas aulas são aulas em que eu leio um texto e esse texto vocês acompanham comigo. Vocês já podem estar vendo que ele está aqui, ao lado. Esse texto que está ao lado, vocês vão recebê-lo. É um texto tirado do livro de vocês. Aquele livro, isso mesmo. O livro Filosofando, da Maria Lúcia de Arruda e da Maria Helena Pires, as autoras desse livro. Vocês não receberam esse livro? Não tem problema. Como eu disse para vocês, vocês vão receber as páginas que eu estou utilizando aí, no Drive de vocês. E a partir do momento que vocês receberem as páginas, vocês vão poder ler tranquilamente. Não receber as páginas? Não quer ler? Não tem problema. Acompanhe a leitura junto comigo aqui durante essa aula. E a gente vai estar discutindo. E cada dúvida que vocês tiverem, deixem aí no comentário. Comentem que aí a gente consegue ajudá-los.
Beleza? Estamos combinados, então? Então, vamos ao início dessa aula. Então, como eu estava dizendo, esta aula está aí sendo retirada do livro Filosofando. Neste caso aqui, essa primeira página que vocês estão vendo é a página 176 e 178 do livro. Ué, professor, 176? Por quê? Como é que nós fizemos? Nós procuramos melhorar um pouco o que nós estamos fazendo nas últimas aulas. Ao invés de eu pegar a página completa e deixar ela aberta e ir lendo uma a uma, eu fiz uma seleção das ideias principais dessas páginas. E essas ideias principais, elas estão aqui, disponibilizadas para vocês. É como se fosse um resumo das ideias das quais a gente precisa sair desta aula minimamente com elas na nossa cabeça de forma clara e lúcida. Então, nessa página 176, nós teremos outras páginas, como vocês podem ver, ó, elas estão as ideias principais do nosso texto. Então, eu vou lendo, na medida que a gente for lendo, a gente vai explicando para que fique tudo muito claro. Teve dúvida? Não se acanhe. Teve dúvida? Comente aí. Comente aqui na plataforma, comente lá no YouTube, não tem problema. Eu respondo para vocês assim que eu receber as suas dúvidas. Combinado assim? Então, vem comigo. Vamos iniciar essa aula lendo um trechinho do que nós terminamos a aula passada para que a gente possa, minimamente, ter uma relembrança, tá? A gente já falou sobre isso, essa primeira página aqui, que é um 176, foi que a gente concluiu a nossa última aula, tá bom? Então, nós estamos falando da teoria de Piaget. Um psicólogo. Mas, professor, é aula de psicologia ou aula de filosofia? É aula de filosofia. Só que a filosofia é uma área do conhecimento. Então, ela está aí misturada em todas as ciências, inclusive na psicologia. Então, interessante a gente falar sobre isso, porque lá na filosofia, ou melhor, aqui na filosofia, nós estamos discutindo as questões da moralidade. Então, se a gente precisa aprender sobre moral, filosoficamente falando, nada melhor do que a gente ir na psicologia para compreender como é que essa ciência que estuda a mente, ela trata a questão moral. Ficou claro isso para vocês? Então, por isso a gente está indo lá na psicologia para poder resgatar um conceito, uma explicação, uma interpretação do que é moralidade, para a gente poder compreender filosoficamente o que se trata a moral. Tudo bem? Então, vamos lá. Piaget disse o seguinte: o desenvolvimento mental é estudado sob 3 pontos de vista. O ponto de vista da ciência, que seria aquela lógica da inteligência, que ele chamou de inteligência, o ponto de vista da afetividade e o ponto de vista da moral. Este processo ocorre em 4 estágios. Ou seja, no desenvolvimento mental, segundo Piaget, ele vai passar por 4 estágios. Ou seja, desde a inteligência, da afetividade, da moral, vai seguir 4 estágios de desenvolvimento. É como se nós pudéssemos fazer uma referência ao momento que a gente começa a aprender a andar. Antes de você andar, o que você faz? Normalmente, hoje em dia as crianças estão nascendo muito evoluídas, né? Mas eu lembro da minha fase infantil. A primeira coisa que eu fiz antes de andar foi engatinhar. E muitos de vocês provavelmente também engatinharam. Depois do engatinhar, é que você começa a dar os primeiros passos. Mas não são passos livres. São passos em que você se apoia nos móveis, nos objetos e nas pessoas, para poder se ganhar o equilíbrio. E na terceira fase dessa etapa de desenvolvimento da sua locomoção, é que você, de fato, começa a andar sozinho, sem encostar nas coisas, mas mesmo assim cambaleando, até você ganhar o equilíbrio pleno e andar sem a necessidade de ajuda de ninguém. Então, para o Piaget, o desenvolvimento mental é a mesma coisa, tá? Então, tem estágios para esse desenvolvimento mental ser alcançados. Lembrando que, para ele, o desenvolvimento mental pode ser estudado por 3 pontos de vista. Desenvolvimento mental através da inteligência, o desenvolvimento mental através da afetividade e o desenvolvimento mental através da moral. Tá? Então, guardou isso? Podemos continuar? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vale lembrar que, dependendo do grupo social a que pertença a criança, é provável que variem as faixas etárias ou que as últimas etapas nem sejam atingidas na fase adulta. Ele estabelece
nesses estágios, em que é por faixa etária, e só voltar na aula passada que nós explicamos tudinho isso, tá? Então, a cada estágio que é por faixa etária, essas crianças vão se desenvolver, ou na inteligência, ou na afetividade, ou na moral, as três juntas, mas vão se desenvolver dentro desses estágios. Acontece que também depende do meio em que você está, do quanto de estímulo que você tem. Porque se você estiver num ambiente que é um ambiente que não permite você se desenvolver, pode ser que você chegue na fase adulta e não complete todos os estágios de forma plena. E aí precise, através do seu esforço, da sua dedicação, da sua busca do autoconhecimento, encontrar-se novamente com esses estágios que ficaram incompletos. Vamos imaginar assim, não sei quantos de vocês já sofreram algum tipo de acidente. Espero que nenhum. Mas eu já sofri um tipo de acidente. Já passei por um processo em que eu tive que entrar em fisioterapia para voltar a andar. Então, enquanto eu estava com as minhas pernas atrofiadas, eu não conseguia andar. Mas como assim não conseguia andar? Porque minha perna não dobrava. Então, quando a gente começa a aprender a andar, tem toda uma técnica para aprender a andar que você nem percebe. Qual é a técnica? Eu também não sabia. Eu só descobri depois que eu passei pela fisioterapia. A técnica que todo mundo usa para caminhar corretamente, para não ter problemas na coluna, é, primeiro você coloca o calcanhar no chão, os teus pés vão pressionando lentamente até chegar a ponta dos dedos no solo. E essas pontas do dedo empurram o solo para trás e, novamente, o próximo passo é o calcanhar que encosta no solo novamente. É pura física. Só que a gente faz isso sem perceber que está fazendo. A gente não para pensar. É uma coisa da nossa natureza humana. Então, muitas vezes, a gente não aprende corretamente a andar e acaba tendo problema de coluna quando fica adulto. Aí o que você tem que fazer? Uma correção da sua postura, uma correção do seu caminhar. E muitas vezes se aprende isso fazendo uma fisioterapia, uma atividade física, através de um professor de educação física, numa academia, que vai te ensinar como que você deve fazer, vai te mostrar a técnica, alguma coisa que você não aprendeu na fase infantil, quando você estava aprendendo a caminhar. Ficou claro isso para vocês? Então, segundo o Piaget, tem pessoas adultas que não completaram todos os estágios, e isso faz com que ela não se desenvolva na plena potência. Ela não tem o seu desenvolvimento completo. Tudo bem? Então vamos continuar a leitura. Em síntese, reflexão está conectada à inteligência, reciprocidade conectada à afetividade e autonomia conectada à moral são termos do desenvolvimento mental que aqui se encontram enlaçados. Então, se você está refletindo, você está desenvolvendo a sua inteligência. Se você está sendo recíproco, está sendo empático, está se colocando no lugar do outro, você está se desenvolvendo afetivamente. Se você está sendo autônomo, está disciplinado, organizado, não precisa que ninguém coloque, segure na tua mão para você fazer as coisas, eu te mando fazer as coisas, você é proativo, você está se desenvolvendo moralmente, segundo Piaget. Tudo isso está interlaçado. Refletir, que foi a pergunta que eu deixei na última aula, não sei quem ficou atento, dei até a dica da página. Então, refletir é desdobrar o pensamento. É pensar duas vezes. Vejam, quando vocês estão diante do espelho, está se olhando no espelho, o que você vê? A si mesmo. Claro que de uma forma simétrica, né? Então, o seu lado direito no espelho é o seu lado esquerdo. O seu lado esquerdo no espelho é o seu lado direito. Mas está lá, seu reflexo. Com todos os detalhes do seu corpo, está lá na sua frente. Então, a reflexão é você dobrar o pensamento. Ficou claro isso para vocês? É só fazer uma interligação ou uma associação àquilo que você já conhece. E você que está aí no segundo ano já deve estar conhecendo o que é reflexo. Talvez já esteja aprendendo alguma coisa lá na física, na parte ótica. Mas se não estiver aprendendo, não tem problema. Filosoficamente, tenho certeza que você já entendeu.
Então, refletir é desdobrar o pensamento. Pensar duas vezes. Ao refletirmos, trazemos o outro para dentro de nós. Que outro? O outro, aquele que está lá na sua frente, no seu reflexo. Porque quando eu olho para vocês, e agora eu estou olhando todos vocês aí me assistindo, eu vejo a mim mesmo. Mas como isso? Porque vocês estão me olhando. Então, o que vocês estão vendo é parte daquilo que eu estou apresentando. E isso, quando eu paro para pensar, quando eu paro para refletir, eu começo, através de vocês, saber como é que eu estou me desempenhando naquilo que eu me propus a fazer. Ficou claro isso para vocês? Qualquer dúvida, não se acanhe. Coloque aí no comentário que a gente responde. Tá bom? Então vamos continuar. Por isso, refletir é discutir interiormente. Não tem como você refletir falando. Você primeiro tem que parar, fazer um silêncio para trazer esse outro para dentro de você. E isso vai acontecer internamente. Não é nos seus órgãos, não vai refletir no seu estômago, no seu fígado, no seu pâncreas, mas vai acontecer dentro de você. E esse dentro de você é onde você vai se reencontrar. E que muitas das vezes você, não importa a nomenclatura que você use, se você quer usar a mente, usa a mente, se quiser a alma, usa a alma, se quiser usar espírito, usa espírito. Não tem problema. O importante é que você saiba que a reflexão acontece dentro de você, não nos órgãos do corpo físico, mas sim dentro daquilo que faz de você, de fato, quem é. Ótimo? Então vamos seguir. Essa atitude é possível porque, de fato, descobrimos o outro como um alter ego. Alter ego, um outro eu. Alter ego é um outro eu, aquele que muitas vezes você nem conhece, mas que, se você fizer um exercício de reflexão, vai começar a entrar em contato com ele. E aí vai poder ou aperfeiçoá-lo ou mantê-lo do jeito que está. Está satisfeito com isso? Continue do jeito que está. Está insatisfeito? Tem oportunidade de se melhorar. Beleza? Então, exterior a nós, um alter ego, um outro eu, exterior a nós, capaz de argumentação, que aprendemos a respeitar. Muito bem? Então, vamos seguir a próxima página. Página 178, do mesmo livro. Estamos entrando agora num outro nível de discussão. Que nível de discussão é esse? Estou trazendo para vocês um novo autor. O primeiro autor da psicologia foi o Piaget. Agora eu vou trazer uma espécie de discípulo de Piaget. Aquele que estudou Piaget. Aquele que é um seguidor. Aquele que gostou das ideias que ele trouxe. Só que, assim como vocês, nessa hora eu estou aqui falando, estou aqui bebendo a minha água. Lembrando sempre que água é vida. Tenham sempre uma garrafinha d'água do lado de vocês para poder se hidratar. Ainda mais nesses climas, né? A gente está vivendo aqui um momento em que a temperatura muda, o clima fica mais seco, então se hidratar é sempre importante para manter o seu organismo funcionando adequadamente. Então, nesse momento que a gente está aqui, né, nesse período em que eu bebi uma água e estou comentando isso com vocês, um monte de coisa está acontecendo na cabeça de vocês. E uma delas o que esse professor está falando não faz o menor sentido. Ou então outro, caramba, gostei disso que foi dito. Eu já tinha pensado sobre isso, só que eu não sabia como que isso estava chegando na minha cabeça. Ou então outro falando assim, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Minha Nossa Senhora, isso faz todo sentido. Agora eu entendi por que aquilo aconteceu comigo. Muito bem. Esses três tipos de pessoas que estão aí, que são vocês, que estão uns ao lado dos outros, mesmo aqui virtualmente, me assistindo, cada um de vocês, nesse instante, está entrando em contato com aquilo que eu estou dizendo e está aceitando ou não aceitando, criticando ou não criticando. E, de alguma maneira, alguns de vocês vão querer dar prosseguimento a esse estudo, mesmo que eu não estimule. Vamos lá, estuda, quero que vocês aprendam, mesmo que eu não estimule. Vai fazer de forma autônoma. Só que nesse momento que você estiver fazendo de forma autônoma, é possível, é muito possível, que em algum momento você fale assim, não, mas até aqui eu concordo,
mas até que daqui para lá não concorda, e você vai escrever suas próprias ideias e vai apresentá-las. Então, esse novo autor, esse novo psicólogo aqui, esse cientista da área de que estuda a mente, ele, que foi um discípulo de Piaget, o Kohlberg, ele concordou com Piaget até um certo ponto. Mas a partir daquele ponto ele começou a apresentar suas próprias ideias. E são essas ideias que a gente vai também apresentar a vocês nesse instante. Então vamos lá, a leitura, para a gente começar a conhecer essa teoria do Kohlberg. Beleza? Então vamos lá. Uma das diferenças do trabalho de Lawrence Kohlberg em relação ao de seu mestre, Piaget, é que ele rejeita a teoria do paralelismo entre o amadurecimento do pensamento lógico e o da moralidade. Para Piaget, isso caminhava junto, lembram que eu falei aqui com vocês, ó, na página anterior? Está aqui, ó. Em síntese, reflexão, reciprocidade e autonomia são termos de desenvolvimento mental que aqui se encontram enlaçados. Então, para Piaget, está tudo interligado. Então, na medida que você vai se desenvolvendo, todas essas coisas vão se desenvolvendo juntos. Só que para Kohlberg, ele já não concordou com isso, em parte. Para ele, o pensamento lógico, que é a inteligência, voltando aqui, ó, que é a inteligência, lógica, inteligência, e a moralidade, que está associada à autonomia, para ele, não existe esse paralelismo enlaçado. Eu posso me desenvolver moralmente, veja só, eu posso ter um desenvolvimento moral, ser um seguidor de leis, respeitar o próximo, ter algum nível de compreensão do quão é importante eu ser um cumpridor de deveres para fazer justiça a direitos, mas, em contrapartida, não ter um desenvolvimento da minha inteligência lógica. Cognitivamente, eu posso ter algum tipo de fragilidade e dificuldade de compreensão. Então, para Kohlberg, pode acontecer de eu me desenvolver moralmente, mas não me desenvolver na inteligência lógica. Eu posso, por exemplo, ser um indivíduo com uma moralidade bem construída, mas não souber matemática, não souber física, não aprender, sei lá, inglês. Isso pode acontecer, segundo Kohlberg. Então, o desenvolvimento da moralidade e da própria inteligência pode acontecer de forma distinta, de indivíduo para indivíduo. Isso já é o começo da história, né? Já é uma outra linha que o Kohlberg está trazendo. Que não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Lembrando sempre, ciência não tem verdade absoluta. Ciência, quando o cientista chega aqui e apresenta a tua ideia, ele apenas está apresentando uma ideia, uma verdade para aquele período, para aquele contexto. Então, essa é uma verdade que a gente pode levar em consideração em alguns aspectos. Assim como a verdade Piaget, a gente também pode levar em consideração sobre outros aspectos. Cada um vai se adaptar a determinadas circunstâncias. Mas vamos continuar a essa leitura que está ficando interessante, né? Agora eu tenho um discípulo que não concorda plenamente com o seu mestre. Então, para Kohlberg, o desenvolvimento lógico não provoca automaticamente o amadurecimento moral. Eu posso ser uma pessoa inteligente que é super cruel. Imagina, uma pessoa inteligente que não respeita o próximo. Uma pessoa super inteligente que não tem nenhum pingo de piedade. E corta, por exemplo, demite pessoas. Demite pessoas sem perguntar se ela tem necessidades ou não tem necessidades. Se ela tem uma família, se ela não tem família. E eu sou super inteligente. Então, a inteligência, segundo o Kohlberg, não está necessariamente ligada à questão da moral. Se ela vier junto, ai, graças a Deus, esse ser humano é um ser humano evoluído. Eu posso contar com ele, porque ele é inteligente e ainda tem a sua moralidade desenvolvida. Ele me respeita, eu posso dialogar com ele, ele vai me entender. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos lá, mas fiquem atentos. Essa é uma verdade, vão existir outras, beleza? Então, vamos.
O pensamento lógico formal é condição necessária para a vida moral plena, mas não suficiente. Ajuda, se você for inteligente, a desenvolver sua moral. Mas se você não for tão inteligente, ou se você tiver a moral super desenvolvida, um e outro pode andar sozinho, mas se os dois andarem juntos, como eu disse, é o ideal. Então, concluindo que o nível mais alto de moralidade exige estruturas lógicas novas e mais complexas do que aquelas do pensamento formal, Kolber reformulou a teoria dos estágios morais piagetianos, que é aquele para as etapas que nós vimos na aula anterior, para distinguir 3 grandes níveis de moralidade. Ele vai criar novos conceitos. A moralidade se desenvolve de maneira separada da questão lógica. Ele vai chamar o nível pré-convencional, o nível convencional e o nível pós-convencional. Cada um deles compostos de 2 estágios. Então, são 6 estágios. 2 estágios para o pré-convencional, 2 estágios para o convencional e mais 2 estágios para o pós-convencional. Acompanharam isso? Importante aqui, estamos nós vivendo um momento de isolamento social. Todo mundo já está cansado de saber disso. A gente não é o primeiro dia que a gente está vivendo essa experiência. Já passamos mais de 30 dias vivendo essa experiência. E se tivermos que viver mais 30 dias, mais 60 dias, mais 90 dias, um ano que seja, não importa. Nesse período que nós estamos vivendo, é natural a gente estar entrando em contato conosco. Estamos mais tempo juntos, uns com os outros, né? Uns com os outros, eu digo, uns conosco mesmo. Então, o nosso processo de reflexão, ele está intenso. Quanto mais você refletir, mais você vai desenvolver sua inteligência. Lembram disso? Acontece que, junto com a sua inteligência, vem também a questão da moralidade. Se preocupar com o próximo. Começar a parar para pensar que existem pessoas que vão passar necessidade. Mesmo que você não queira, mesmo que ela não queira. É natural, porque muitas atividades estão ficando paradas. Porque não tem como colocar um montão de gente para trabalhar se elas correm risco de todas adoecerem. Então, muitas atividades estão ficando paradas. Quando tudo isso se finalizar, se concluir, seja a doença não ser mais um perigo para a humanidade, e as atividades voltarem às suas condições anteriores, essas condições anteriores já vão ser novas. Não serão mais iguais àquelas anteriores, porque a gente já aprendeu coisas novas. Então, nós já somos, seres humanos, desenvolvidos com essas novas formas de trabalho. E isso é o que o Kolber está falando das estruturas lógicas novas. O nosso pensamento vai ser diferente. Então, aqueles que conseguirem se adaptar, se ajustarem a essas novas formas de inteligência, de moralidade, vão estar mais preparados para viver nesse novo mundo. Nesse novo mundo que não tem como retroceder. Ele só vai para frente. Não tem como você girar a Terra ao contrário. Ela só gira para frente. Só sempre avançando. É um movimento acelerado para quem já estudou física. E se ela está sempre avançando, ela não retrocede, nós precisamos nos adaptar a esse avanço. Aqueles que decidirem ficar parados, a gente respeita. Sendo que, na hora que você fica parado e o movimento continua avançando, você entra num movimento retardado. Ou seja, você fica para trás. Espero que vocês estejam entendendo isso. Não fiquem para trás. Se adaptem, estudem. Continuem o processo de avanço. Porque isso vai fazer toda a diferença em 2021, em 2022, 2023, nos próximos anos que virão. Porque você foi alguém que ficou preparado e se adaptou a essa nova realidade. Claro isso para vocês? Então vamos lá. Vamos analisar então os níveis da moralidade segundo Kolber. Está aqui o Kolber, botei a fotozinha para vocês conhecê-lo. Está aqui, ó, uma foto de 1977. Aí no livro de vocês podem ler um pouco da história dele. Tá? Tem uma biografia curtinha, um parágrafo, 2 parágrafos, mas que não é preciso a gente colocar aqui porque é um efeito de curiosidade. Tá? Então, o eixo do processo de construção da moralidade é o convencional. Ou seja, a base que Kolber utilizou, o suporte que ele utilizou foi o convencional. Através do convencional, ele falou do pós-convencional e do pré-convencional, ou seja, o que vem antes do convencional ou o que vai ser depois. Isto é, o conjunto de normas aceitas e desejáveis de uma sociedade. Então, convencional, aquilo que é convenção. O que vem a ser uma convenção?
aquilo que é aceito por todos ou pela grande maioria. Nesse instante, quando ele cria esse conceito, ele está pensando, o que a grande maioria considera aceitável? E se considera aceitável, concorda. A partir do momento que eu aceito e concordo, cria-se uma convenção. A partir da convenção, eu vou pensar no que veio antes e o que vai vir depois. Tudo bem? É isso que a gente precisa parar para pensar agora. A gente viveu um antes do isolamento social. E como que vai ser o depois? Através do nosso processo de reflexão, podemos chegar a algumas conclusões, que não são verdades absolutas, mas são algumas conclusões que vão nos auxiliar a tomar certas decisões e a fazer certas escolhas. Ótimo? Então, no período pré-convencional, como disse Kober, que o antecede, a criança adentra lentamente o mundo das normas morais. Ela começa a receber certos códigos de conduta. Esses pequenos códigos de conduta vão fazendo com que ela se adapte a novas circunstâncias. Vou pegar um exemplo. Você foi para a escola, ensino infantil, acabou de chegar lá na escola. Aí um coleguinha vai e senta do teu lado. E ele vai e te empresta o apontador dele. Aí você pega o apontador, aponta o teu lápis. Você tem o seu apontador. Só que você aproveita que ele te emprestou, coloca o apontador do seu coleguinha no seu estojo. Volta para casa. Seu pai, sua mãe ou o seu responsável vai ver se você esqueceu alguma coisa na escola. E percebe que você não esqueceu, mas trouxe alguma coisa que não era sua. Então, teu pai, tua mãe ou seu responsável vira para você e fala assim, de quem é esse apontador? Ah, do meu coleguinha. Eu já falei para você não trazer nada que não seja seu para casa. Você vai devolver isso, porque isso não é seu. Primeiro código moral que você está recebendo. Não furte as coisas dos outros. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Cada um tem certos deveres a serem cumpridos, e um deles é você não pegar o que é dos outros. E é um código moral simples. Mas no dia seguinte você vai e devolve para o seu coleguinha. Você acabou de mudar alguma coisa na sua moralidade. Só que você ainda é uma criança. Você não percebe isso. Só vai ter um efeito claro na tua cabeça quando você for um adulto. Ficou claro isso? Então é o que o Kober está falando, chamando de pré-convencional. É o que antecede. A criança adentra lentamente o mundo das normas morais. O último nível, o pós-convencional, supõe crescente maturidade moral. Seria agora, a gente já entra na fase adulta, em que, eventualmente, concorde em transgredir certas normas em nome de princípios fundamentais, como a justiça ou a integridade da vida humana. Cada nível, por sua vez, é constituído por dois estágios. Vejam, o que ele está nos sugerindo aqui? Que no nível pós-convencional, eu posso questionar uma lei. Desde que eu esteja utilizando a justiça, os princípios fundamentais da vida, como, por exemplo, sobrevivência, ou a integridade da vida humana. Vejam, nesse instante, estamos todos em isolamento social. A gente vai estar sempre repetindo isso. Esse isolamento é para que a gente não possa ser contaminado por uma doença e possa levá-la para outras pessoas que estão saudáveis. A partir do momento que você desobedecer essa regra, você assume o risco de causar a doença em outras pessoas, além de causar em você mesmo. Tudo isso faz parte de um processo de obediência ou desobediência das leis estabelecidas. Mas quando isso é feito de uma maneira consciente e a lei está trazendo prejuízos para a grande maioria, aí você pode, pelo seu processo de reflexão junto com outras pessoas, questionar. E é o que o Kober está falando do estágio pós-convencional. Tá? Mas vamos lá, desse processo pós-convencional. Vamos seguindo aqui. Então, na página 179, você vai achar aqui o nível pré-convencional. O que o nível pré-convencional diz? O nível pré-convencional caracteriza-se pela moralidade heterônoma. Já falamos sobre heteronomia e autonomia em algum momento. Se não foi com vocês, foi com outra turma. Importante. A heteronomia é quando você recebe a informação de alguém, de algum adulto, e você não questiona, você apenas cumpre. Você segue aquilo dali sem questionamentos. A autonomia é quando você já tem a capacidade de reflexão desenvolvida
e tem elementos suficientes para poder se questionar se aquilo é válido ou não e tomar as suas decisões a partir do seu processo de reflexão. Então, para o Kohlberg, o nível pré-convencional é aquele que se caracteriza pela moralidade heteronômica. Você apenas recebe a informação, o seu código de conduta e obedece. Beleza? No primeiro estágio desse nível, as regras morais são dadas pela autoridade e aceitas de modo incondicional, ou seja, não tem questionamento. A criança obedece a fim de evitar castigo ou para merecer recompensa. Ah, não vou mexer ali, porque se eu mexer ali, vou levar um tapa na mão. Ah, vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar um doce no final. E é desse tipo de coisa, né? Eu não tenho ainda um processo de reflexão. Minha reflexão ainda é restrita. Ela está condicionada. Tem uma condição a uma outra coisa que me atribuíram. É tipo você pegar um cachorro e ele se desobedece o tempo todo. Aí você quer treiná-lo, aí você dá um alimento todas as vezes que ele obedece a uma regra que você estabeleceu. Aí ele passa a associar aquela nova regra que ele precisa obedecer ao alimento. Se ele desobedecer, ele não ganha alimento. Isso é uma maneira de você compreender o que acontece com essas crianças. Claro que não são cães, mas é só para facilitar a compreensão. Então, sob a perspectiva sociomoral, predomina o ponto de vista egocêntrico. A criança está pensando só nela, não está pensando no coletivo. No segundo estágio desse mesmo nível, inicia-se o processo de descentração, com o reconhecimento de que, ao lado do interesse próprio, outras pessoas também têm interesses que devem ser respeitados. Mas como a moral ainda é individualista, busca-se estabelecer trocas e acordos. O tempo todo eu estou fazendo essa troca. Há adultos que ainda estão nesse nível, lamentavelmente. Mas por quê? Porque em algum momento eles deixaram de se desenvolver plenamente a sua moral. Mas tem como desenvolver? É claro que tem. Tá? Nível convencional. No nível convencional é valorizado o reconhecimento do outro. Ou seja, eu começo a olhar o outro como parte de um processo. No terceiro estágio, predominam as expectativas interpessoais e a identificação com o grupo a que se pertence, expressando confiança e lealdade aos parceiros. Lembrando, terceiro estágio, porque cada processo tem 2 estágios. Já vimos 2 primeiros no nível pré-convencional. Agora vão ter mais 2 no nível convencional. Então, esse seria o terceiro estágio, ou o primeiro do convencional, se a gente quiser compartimentar. Tá? Então, no terceiro estágio, predominam as expectativas interpessoais e identificação com o grupo a que se pertence, expressando confiança e lealdade aos parceiros. É onde eu começo a estabelecer meus vínculos por identidade, né? Meus vínculos por eu perceber que existe ali alguma afinidade, alguma coisa que nos une. O grupo tem prioridade sobre o indivíduo. Eu passo a obedecer às regras do meu grupo. E as regras são seguidas para garantir o desempenho do papel de bom menino e de boa menina, denotando preocupação com as outras pessoas e seus sentimentos. É tipo assim, eu vou agir dessa forma correta porque eu não quero ser mal visto. Esse grupo aqui, eu tenho uma imagem. Eu sou um bom filho, eu sou um bom irmão, eu sou um bom amigo, ou sou uma boa filha, uma boa irmã, ou uma boa amiga. E isso faz com que as outras pessoas me reconheçam. E se me reconhecem, também me respeitam por eu ser assim. E eu começo a levar isso em consideração. As minhas relações com o outro passam a ganhar mais, vamos dizer assim, mais importância no nível convencional, segundo Kohlberg. Nesse estágio, prevalece a regra de ouro. O que seria essa regra de ouro? Pela qual devemos ser bons, porque gostaríamos que o outro agisse do mesmo modo se estivéssemos no nosso lugar. Faça o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. É a regra de ouro do Kohlberg. Interessante isso, né? Você certamente já ouviu falar sobre isso em algum lugar na sua vida. E se ouviu falar, tá aí. A ciência também fala sobre isso. Porque na medida que eu começo a levar em consideração que o meu comportamento está condicionado ao comportamento a forma como o outro vai ver, e eu escolho ser bom por causa disso, ótimo, eu estou desenvolvendo a mim e desenvolvendo também a minha sociedade, porque depende das minhas escolhas para que essa sociedade também melhore. Isso é um alerta. As suas escolhas interferem no desenvolvimento da sociedade em que você está habitando. Então, no quarto estágio, as relações individuais organizam-se do ponto de vista do sistema,
das instituições, da manutenção da ordem social e da sociedade concreta, com suas regras, papéis e leis que garantem seu funcionamento, tendo em vista o bem-estar da sociedade ou de grupos. Ficou claro isso? Então vamos para o nosso último nível, que seria o nível pós-convencional. Vou adiantar um pouquinho aqui, a gente já está no finalzinho da nossa aula, mas vamos pegar esses minutinhos porque são importantes a gente concluir esse raciocínio para a próxima etapa das nossas aulas, tá? Então, nível pós-convencional. Este é o nível mais alto da moralidade e compreende o quinto e o sexto estágio. Eu já estou aqui, num nível aqui em cima. Eu já ultrapassei algumas compreensões. Já me foi revelado algumas formas de pensar que antes eu não tinha. Então, chama-se pós-convencional porque nele a pessoa começa a perceber os conflitos entre as regras e o sistema. Eu começo a compreender que nem tudo é contra mim. Muitas coisas que eu pensava antes, nos níveis anteriores, no convencional, no pré-convencional, que aquilo estava direcionado a mim, eu começo a perceber que não. Existe um sistema, existe um conjunto de regras em que eu sou envolvido e que eu posso também dialogar com esse conjunto de regras a fim de me proteger e proteger aqueles que estão ao meu redor. De que maneira? Simplesmente assumindo a conduta melhor, aquela conduta que vai trazer a harmonia para o ambiente onde você está. No quinto estágio, ainda prevalece a perspectiva do sistema, típica do nível convencional, devido à forte incorporação do contrato social. Que contrato social é esse? Aquele que você assina sem saber. Aquele que você aceita na hora que fala assim, você agora é um cidadão e você tem um conjunto de regras a cumprir. E esse conjunto de regras, se você deixar de cumprir algum deles, alguma coisa vai lhe trazer prejuízo. Mas não só para você, para os seus companheiros, para os seus colegas, para as pessoas da sua família, para os seus vizinhos, para a sociedade em que você está. Então, você não é simplesmente um cumpridor de regras. Você é uma pessoa consciente que sabe do seu papel. O seu papel, ao ser cumprido, auxilia os outros a cumprirem os seus. Lembrem da ideia. Faça o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Mesmo que em algum momento ele não faça, porque ele também está no seu processo de desenvolvimento. Se você já se desenvolveu, é sua responsabilidade manter-se em desenvolvimento para que o outro, no momento que estiver preparado, possa chegar a dele. No entanto, é reconhecida a enorme variedade de valores e opiniões, e muitas vezes os conflitos inconciliáveis entre o legal e o moral, o que é lei e aquilo que eu sei que devo fazer. Sobretudo, em relação a valores e direitos como vida e liberdade, que é o grande questionamento de tudo. O que é a vida e o que é a liberdade. E são conceitos que a gente vai poder discutir com mais calma e tranquilidade ao longo das próximas aulas. Em contraposição às normas estabelecidas. Nem sempre as leis que são escritas levam em consideração aos valores coletivos, aos valores que garantem a liberdade e a manutenção da vida de todo mundo. Tem certas leis que são equivocadas. E nesse momento que você está no pós-convencional, você já adquire condições de pensar sobre essas leis e como que elas podem ser melhoradas para que possam estar mais adequadas às questões morais da vida e da liberdade, sem ferir ninguém, sem trazer prejuízo a ninguém. Então, no sexto e último estágio, já finalizando a nossa aula, os comportamentos morais regulam-se finalmente por princípios. Os valores independem dos grupos ou das pessoas que os sustentam. Porque são princípios racionais e universais de justiça. Ou seja, eu começo a pensar como a natureza. Eu começo a pensar de uma forma mais coincidente com aquilo que o nosso planeta requer, com aquilo que a natureza ao qual eu acabo usufruindo necessita. Que é esse bem maior, essa lei natural que faz com que eu, de fato, seja um humano. Então, igualdade dos direitos humanos, respeito à dignidade das pessoas, reconhecimento de que elas são fins em si e precisam ser tratadas como tal, respeito acima de tudo. Não se trata de recusar leis ou contratos, mas de reconhecer que eles são válidos porque se apoiam em princípios. Então, sempre tem um princípio por cada lei. Se a lei está equivocada, eu vou perceber que ela está equivocada, porque eu estou já
em condições de pensar sobre os princípios que geraram aquela lei. Se aquela lei não tem um princípio, um propósito claro, é natural eu querer, no nível pós-convencional, no sexto estágio, questionar. É onde muitas manifestações que são verdadeiras e que têm um propósito real acabam acontecendo, onde nós nos unimos e vencemos os obstáculos que essas leis nos propuseram. Então, aqui nós chegaríamos ao final da nossa aula. Vou deixar o dilema de Haynes para a próxima aula, já que a gente chegou a discussão dos estágios, não tem problema. Então, a gente para aqui na página 179, no exemplo, o dilema de Haynes, que é um exemplo importantíssimo. Vocês podem lê-lo, tá? Ele está aí na página 179. E a gente pode discutir na próxima aula, a gente começa exatamente com o dilema de Haynes, em que vai ter aí coisas que eu tenho certeza que vocês já viveram, e se não viveram, já conheceram pessoas que viveram. Então, aqui eu finalizo a nossa aula. Foi maravilhoso estar aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês até aqui tenham entendido. E fiquem atentos. Já já a atividade está chegando aí. Responda o exercício e qualquer dúvida, comentem. Deixe no comentário aí que eu respondo a todos. Um grande beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima aula.